Então, continuando, nós vimos, aqui está faltando a porta, né, dessa imagem aqui, mas nós vimos o altar dos holocaustos a semana passada, e hoje a gente vai ver a bacia ou pia. Pia de purificação é chamado em algumas Bíblias. A nossa linguagem, a NVI, né, a linguagem que a gente está usando na igreja, chama de bacia de bronze, mas é uma pia de purificação. Então vamos lá para Êxodo capítulo 30. Só para citar para vocês, Êxodo capítulo 30 é o primeiro lugar que aparece. É quando Deus está dizendo para Moisés, ó Moisés, faça desse jeito, nessa medida, tal, né? Deus dá o jeito que ele quer. E no capítulo 38 e 39 de Êxodo também, daí a gente vê Moisés fazendo os utensílios, né? Então é bem interessante, até os comentaristas chamam de o cumprimento. Então, Êxodo capítulo 30 é quando Deus ele diz como fazer, né? Está dando a prescrição para Moisés. E Êxodo capítulo 38 e 39 é Moisés e daí os artífices, né, que vão fazer todo esse material, são eles executando a obra. E fora isso, daí nós temos lá em 2 Crônicas, em 2 Reis, a gente tem de novo esses mesmos utensílios, mas daí já no Templo de Salomão, né? Eu vou dar uma pincelada nisso hoje também. Então vamos lá, a bacia de bronze. Disse o Senhor a Moisés, faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavar. Bom, como eu sempre falo, ninguém tirou foto, né? Então, como cada desenhista aí imagina isso. Aqui a gente tem uma imagem lá. Então, essa base aqui, e tem muitos que colocam água nessa base aqui também. Mas o texto bíblico não fala, em nenhum lugar, na verdade, fala que essa base tinha água também, né? Provavelmente eles colocam água nessa base aqui, Deus diz para fazer uma base de bronze, né? Uma base de bronze. Mas ele não diz que é para colocar água aqui embaixo. Provavelmente eles colocam água aqui embaixo também, porque Deus, e nós já vamos ver isso, Deus mandou lavar as mãos e os pés, né? Então tem muitos que colocam água aqui embaixo também. Mas então vamos lá, faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar. O altar, aqui é o altar dos holocaustos que a gente viu na semana passada. E mande enchê-la de água. Então essa pia, essa bacia de bronze, devia estar. Então aqui nós temos a porta, foi a introdução lá, né? Quando nós vimos que Jesus é a porta, o altar dos holocaustos, e agora essa pia devia estar entre a tenda e o altar dos sacrifícios, né? Então é o próximo utensílio, a bacia de bronze. Enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Arão e os seus filhos eram os sacerdotes que iam servir a Deus, eram os responsáveis por fazer os sacrifícios, né, as oferendas, e também por cuidar da parte interior do tabernáculo, né? Então Arão e os seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água para que não morram. Então notem, para que não morram. Toda vez que entrarem na tenda do encontro. E se eles entrassem 3, 4 vezes por dia, todas as vezes eles tinham que fazer esse mesmo ritual. Tinham que ir nessa bacia de bronze, né, com essa água, e lavar as mãos e os pés antes de entrarem na tenda do encontro. É claramente um papel de purificação, né? A noção o ser humano é pecador e Deus é absolutamente santo e Deus não tem pecado. Se o ser humano pecador como entrar, né, se a impureza entrar onde está a pureza se torna impureza também, né? Então, não se chega sem se purificar diante de Deus. Tem que passar pela purificação para que não morra, diz Deus, né? E nós temos vários exemplos do Antigo Testamento
em que as pessoas se chegam a Deus e morrem ou tocam nas coisas sagradas de Deus, que simbolizam Deus, e são fulminadas, né? Deus é absolutamente santo e o pecador não pode se chegar como ele está diante desse Deus santo. O pecador precisa se purificar para chegar diante do Deus, do santo Deus, né? Do Deus santo. Então isso aqui fica muito claro aqui. Continuando. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Então, tudo que dizia respeito ao culto a Deus, tanto entrar dentro da tenda do encontro, né, do tabernáculo, do santo lugar e do santo dos santos, dos lugares mais sagrados, tanto quando eles iam entrar no tabernáculo em si, eles tinham que se lavar as mãos e os pés, mas não só isso. Quando eles iam fazer qualquer sacrifício ou qualquer oferenda, né, aqui no altar dos holocaustos, eles tinham que fazer a mesma coisa. Os sacerdotes tinham que lavar as mãos e os pés para então cultuar a Deus, ou para então fazer o sacrifício, ou para qualquer coisa que eles fossem servir a Deus, tinha que fazer o mesmo ritual. Então, a moral da história é sempre a mesma, né? O ser humano é pecador e para servir a Deus e para se chegar a Deus, ele precisa primeiro se purificar. Mas, daí, vejam, Isaías capítulo 59, 2 retrata bem isso, e daí a gente entende o porquê disso. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês. Então, essa é a moral da história. As iniquidades, os pecados, fazem separação entre vocês e o seu Deus. Deus é absolutamente santo e nós, seres humanos, somos pecadores. Então, nós não podemos chegar como somos, como estamos pecadores, diante da santidade de Deus, um Deus que é sem pecado, né? As iniquidades fazem separação entre vocês e o seu Deus. Por isso nós precisamos, antes de chegar a Deus, precisamos ser purificados. No Antigo Testamento, essa purificação, então, tinha essa cerimônia, esse ritual de purificação dos sacerdotes exigido por Deus. Então, no Antigo Testamento, Deus aceitava este ritual de lavar de mãos e pés antes de chegar diante da santidade de Deus ou de servir a Deus, seja fazendo um holocausto ou entrando na tenda do encontro, né, do tabernáculo. E aqui nós já vemos a sombra de novo, como isso é a sombra. Vimos a semana passada o altar dos holocaustos, que o próprio Jesus, eles tinham que sacrificar os animais no Antigo Testamento. Lembro da semana passada que a pessoa tinha que chegar trazendo um animal, ela tinha que colocar a mão dela sobre a cabeça do animal, né? É como se ela estivesse passando o pecado dela para o animal, e Deus aceitava a vida do animal em lugar da vida da pessoa. E daí a sombra é clara com o sacrifício de Jesus, como diz João Batista, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Jesus, né? Na cruz do Calvário, trazendo perdão dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que assumiu as nossas culpas, os nossos pecados, e carregou os nossos pecados, e sofreu e pagou por todos os nossos pecados na cruz, né? Ele foi o holocausto em nosso lugar, a vida dele, do Cordeiro de Deus, em lugar da vida do pecador. E agora é a pia de bronze, ela claramente aponta para a pia batismal do Novo Testamento, né? Para a purificação que Jesus Cristo nos trouxe. Então vejam, 1 João 1,7 diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 22, e lembrando que Hebreus, nós já vimos isso nos primeiros estudos, Hebreus é aquele autor do Novo Testamento que faz essa transição do Antigo para o Novo Testamento e consegue aplicar perfeitamente o Antigo Testamento no Novo Testamento.
E é justamente Hebreus, capítulo 8, 9 e 10, que o autor de Hebreus que diz que o tabernáculo e o Antigo Testamento eram sombras do que haveria de vir, porém o corpo é de Cristo, né? Isso se cumpre em Jesus Cristo. E agora vejam então Hebreus capítulo 10, versículo 22. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, né? A morte de Jesus na cruz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, por causa da morte de Jesus na cruz, temos completa liberdade de entrar no lugar Santíssimo. Notem como era uma sombra. Todo esse ritual do Antigo Testamento de os sacerdotes terem que lavar as mãos e os pés e se purificarem para só depois entrar no lugar santíssimo dentro do tabernáculo, né? E agora o autor de Hebreus diz, olha, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Hoje nós podemos entrar, nos chegar à presença de Deus. E por que podemos chegar à presença de Deus? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E é somente por causa de Jesus que nós podemos chegar diante de Deus, né? E podemos, com toda a liberdade, com completa liberdade, entrar no lugar santíssimo. Veja que maravilha, né? Nós não temos dúvida, isso para nós é óbvio, porque nós vivemos no Novo Testamento, mas como isso é maravilhoso, a gente poder se chegar a Deus sem temor. Por quê? E por que podemos chegar sem temor? Por que somos aceitos por Deus? Por causa não por nós mesmos, nós somos pecadores, mas por causa de Jesus, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, nós temos acesso, completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Portanto, cheguemos perto de Deus. Veja o convite, né? Portanto, cheguemos perto de Deus. Quando no Antigo Testamento, eles não podiam chegar dessa forma. Primeiro tinha que fazer o holocausto, tinha que se purificar para depois chegar, né? Diante de Deus. E agora, no Novo Testamento, graças a Jesus, cheguemos perto de Deus. Olha o convite. Com um coração sincero, uma fé firme, com a consciência limpa. Vejam, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Qual é a água pura? O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, que nos dá uma consciência limpa. E com essa consciência limpa, lavada no sangue do Cordeiro, né? Nós podemos chegar com liberdade diante do Pai, ter esse relacionamento íntimo, essa comunhão estreita com Deus e chegar à presença de Deus através de Jesus, né? E sem dúvida isso tem a ver com o batismo, né? Essa bacia de bronze dentro do tabernáculo apontava para o batismo no Novo Testamento. O que era a pia? O que se fazia na bacia de bronze? Se purificava, né? Se purificava para então poder chegar na presença de Deus. E o que é o batismo no Novo Testamento, né? É exatamente perdão dos pecados, é o sinal do perdão dos pecados. Atos 22:16 diz, recebe o batismo e lava os teus pecados. Atos 8:38 diz, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então, claramente, a bacia de bronze do tabernáculo do Antigo Testamento apontava para a pia batismal, ou para o batismo no Novo Testamento, que é o sinal do perdão dos pecados e do lavar dos nossos pecados por Jesus Cristo. Vejam Tito, capítulo 3, versículo 5. Ele, Jesus, nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse lavar regenerador, ele derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós somos lavados, né, e purificados no sangue de Jesus, né? Derramou, veja como os termos, né, da água. Nós não precisamos mais agora passar por uma bacia de bronze, porque Jesus já nos purificou e o batismo é o sinal
desta purificação que nos consola. Efésios capítulo 5, versículo 25, Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Tendo-a purificado pelo lavar da água, tá vendo? Mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e inculpável. Tá vendo? Por que nós, aquele versículo anterior, por que nós podemos chegar sem temor? Por que nós podemos chegar com liberdade, diz o autor de Hebreus? Por quê? Porque, graças a Jesus, né, tendo-a purificado pelo lavar da água, apresenta a igreja, né, que somos nós, os seus filhos, nos apresenta a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, santa e inculpável. E é por isso que nós podemos chegar diante de Deus com confiança, com liberdade, sem temor, com paz de coração, nessa íntima conexão com Deus, uma conexão que foi aberta através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Uma outra questão bem interessante, que Êxodo capítulo 38, versículo 8, e daí nós já estamos na execução, quando Moisés executou a bacia de bronze, né? É interessante que tem um detalhe aí que não entrou naquele texto de Êxodo capítulo 30. Diz que Moisés fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Fez a bacia de bronze com os espelhos das mulheres que serviam. Então, aqui é um retrato, né? Moisés fez a bacia com os espelhos das mulheres. A moral da história aqui, pessoal, é bem interessante que essa bacia é uma bacia de purificação dos pecados. E quando Moisés coloca esses espelhos e reveste de espelhos essa bacia, imagine a transparência disso, né? Em si a bacia era de bronze, mas quando Moisés coloca esses espelhos dessas mulheres, isso dá um ar de absoluta transparência. Imagine agora a água, né? A água dentro desses espelhos. Ou seja, a moral da história é qualquer mancha, né? Qualquer impureza poderia ser notada quando os sacerdotes colocassem as suas mãos. Aqueles espelhos permitiam que eles vissem em todos os lados essa transparência, essa clareza, né, da água pura. Com esses espelhos por todos os lados, dava uma transparência a ponto de poder enxergar qualquer mancha e remover qualquer mancha antes de poder entrar na presença de Deus. Agora deixa eu mostrar para vocês, não esqueçam dessa questão dos espelhos aqui, tá? Eu vou adiantar para vocês, daqui a pouco eu não quero que vocês esqueçam, porque nós já vamos olhar, daqui a pouquinho a gente vai olhar um texto de Apocalipse que vai comparar o trono de Deus, e o que está na frente do trono de Deus é o mar como cristal, tá? Como cristal. Então esse efeito de cristal, que aqui no Antigo Testamento era o efeito dos espelhos. No Novo Testamento, em Apocalipse, já é o cristal. Mas a gente já chega lá, tá? Então não esqueçam dessa parte aqui. Vejam, então aqui nós ainda estamos em Êxodo capítulo 30 e 38, é lá no deserto ainda, né? Quando Deus manda fazer um tabernáculo de tendas ainda, uma casa de tendas, durante o deserto. Mas depois, quando o povo já está na Terra Prometida, Davi quis construir o tabernáculo, né? Agora a casa de Deus, né? O santuário de Deus, o templo. Mas Deus disse para Davi não construir, então Davi ajuntou o material, e que construiu definitivamente o templo foi Salomão.
E o templo, e daí nós temos isso lá no livro de Reis e de Crônicas, a construção do templo, mas o templo tinha como base o tabernáculo, mas agora já como uma casa permanente, né, um templo permanente, já não mais uma tenda no deserto, já não mais um tabernáculo, mas um templo realmente, uma casa física, né? E o templo, então, quando foi construído, em geral, praticamente todas as coisas dobraram de tamanho, né? Porque era uma coisa definitiva o templo já com Salomão. E muito mais, com muito mais ostentação, né? Tudo muito maior. Em geral, as coisas dobram. Deixa eu mostrar para vocês agora como foi construído. Aqui nós temos uma bacia de bronze, lá no primeiro tabernáculo em Êxodo durante o deserto. Quando Salomão constrói, e nós temos aí, só lembrando vocês, que assim como Deus deu a prescrição de como construir o tabernáculo, essa tenda sagrada, lá em Êxodo capítulo 30 e 34, depois, quando chegou a hora de Davi e Salomão construírem o templo, novamente nós temos lá dito que Deus deu, e é bem interessante isso em 1 Reis, diz que Deus deu as plantas para Salomão e para Davi. E Davi passa então isso para Salomão. Mas novamente Deus agora dá as proporções para Davi, de como ele queria que fosse feito o templo definitivo, né, a sua casa definitiva. Agora vamos ver então as dimensões do templo de Salomão, dessa pia de bronze no templo de Salomão. Salomão mandou fazer um tanque de bronze, já não é mais uma pia, já não é mais uma bacia, mas já é um tanque de bronze, tá? Aqui nós temos o altar dos holocaustos, o templo, o altar dos holocaustos, e aqui nós temos agora já um tanque de bronze, com 2,25 metros de profundidade, né? 2,25 metros de profundidade. Eu tenho 1,81 de altura, eu não chegaria em cima disso, né? Claro que eles tinham bases para poder subir até essa e fazer o ritual de purificação, mas 2,25 metros de profundidade, 4,5 metros de diâmetro, é muito grande, pessoal, e 13,5 metros de circunferência. Então, isso já, nessas novas proporções, vejam como isso já aumentou, né? 4,5 de diâmetro, 13,5 metros de circunferência, 2,25 metros de profundidade. É um enorme. E fora isso, ainda, porque agora as coisas no templo, né, já definitivo de Salomão, os rituais, o povo já está muito maior, a nação já está muito maior, a quantidade de sacrifícios é muito maior. Então, fora ainda esse tanque de bronze, né, Salomão ainda faz mais 5 lugares de purificação em cada um dos lados do templo. Isso tudo para facilitar que os sacerdotes, e o número de sacerdotes aí no templo de Salomão já era muito maior, né, porque os sacrifícios eram muito mais numerosos. Então, Salomão, fora isso aqui, ainda constrói mais 5 de cada lado, ou seja, 10 lugares de purificação. Cada um aqui parece pequeno, mas cada um desses daqui, eles eram móveis, eles tinham rodas, né? Cada um desses daqui tinha 1,80 metro de altura. Né? Então, eram coisas muito grandes. E tudo isso continua essa ideia da purificação, essa não só a ideia, a necessidade de purificação para poder chegar à presença de Deus. Então, notem aqui, nós temos agora um tanque muito maior, de 4,5, com mais 10, né, 10 lugares de purificação ao redor. 10 pias de purificação. Agora deixa eu mostrar para vocês o que aparece no Apocalipse, tá? Aqui, desculpa, aqui não é Apocalipse, aqui é 2 Crônicas ou 2 Reis, tá? Eu acabei copiando errado. Apocalipse vem agora. Num instante, é João tendo uma visão, Apocalipse 4, num instante fui dominado pelo Espírito de Deus, e ali no céu, nessa visão de Deus, ele foi dominado pelo Espírito de Deus, João, e ali no céu, ele vê, estava um trono como alguém sentado nele.
o seu rosto brilhava, e em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como cristal. Tá vendo? Em geral, não se tem dúvida de que o que João está vendo no Apocalipse é uma menção, né, do que se tinha já no templo do Antigo Testamento. Claro, então o templo, como tudo, né, pessoal, o templo do Antigo Testamento era uma sombra do que havia de vir e do que haverá de vir ainda, porque João, no Apocalipse, está vendo coisas que ainda estão para acontecer. Então, nessa visão, Deus, o que João vê? Um trono, né, com alguém sentado nele, o seu rosto brilhava, e em frente ao trono, e lembrem-se, aqui no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, era o lugar do trono de Deus. No Antigo Testamento, em diversos lugares, diz que Deus, a tampa da Arca da Aliança, que se chama do propiciatório, entre os dois querubins na tampa da Arca da Aliança, neste lugar, entre os dois querubins, em cima da Arca da Aliança, era onde Deus se manifestava, onde Deus falava, e era o trono de Deus na terra. Tá? Então, aqui dentro, né, no Antigo Testamento, Deus habita na sua casa, no Santo dos Santos, sobre a Arca da Aliança, em cima do propiciatório, entre os querubins. Este é o trono de Deus no Antigo Testamento. E agora é isso que, de certa forma, João está vendo no Apocalipse, né? O trono, como alguém sentado, seu rosto brilhava, e agora é Deus, a sua glória. Em frente ao trono havia uma coisa parecida com um mar. E agora, vejam as proporções. No primeiro tabernáculo, aquela tenda no deserto, era uma bacia de bronze. No templo de Salomão, já era um grande tanque de purificação, né, com 4,5 metros de diâmetro. Mas a visão que João tem no Apocalipse já é um mar de vidro. E vidro aqui, lembro da referência lá dos espelhos das mulheres que Moisés colocou. Agora, de novo, essa ideia, vidro claro como cristal, essa ideia de transparência, essa ideia de pureza, né, de santidade de Deus expressa. Mas agora já é um mar, já não é mais uma pia, já não é mais uma bacia, já não é mais um tanque de 4,5 metros, mas é um verdadeiro mar, um mar de cristal, claro como cristal. E sem dúvida isso tem a ver lá com o tabernáculo e o templo. E daí vejam mais uma. Apocalipse 22:1 diz: o anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, ou seja, é a mesma, né? Que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então, na verdade, nós temos que juntar aqui Apocalipse capítulo 4 com Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Por que tem um mar de vidro diante do trono? Esse mar divino de vidro, claro como cristal, é formado pelo rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E sem dúvida, esse é o rio da água da vida, do qual fala Salmo 46, do qual fala Ezequiel. Eu já fiz um estudo bíblico sobre isso no passado, e por isso não vou voltar a repetir, né, tudo de novo, mas nós temos diversas vezes essa repetição no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e fechando o Novo Testamento, Apocalipse capítulo 22, né, o anjo me mostrou o rio da água da vida. Esse rio da água da vida não está dizendo que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, vamos lembrar? Onde é que ficava o trono de Deus dentro do tabernáculo e do templo? No Santo dos Santos, né? Sobre a Arca da Aliança. E agora essa é a imagem. O rio da água da vida que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E esse rio da água da vida, ele se torna um imenso mar, né? Um mar, claro, um mar de, como diz lá, um mar de vidro, claro como cristal. E aí, aqui nós temos uma imagem, né, das pessoas passando por este
E aí, sem dúvida, isso é uma imagem de Jesus. Jesus é esse rio da água da vida. Graças a Jesus, né? Esse rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Né? É um rio da água da vida que emana, que brota e que sai e que vira um mar da água da vida, claro como cristal. E todos aqueles que passam por este mar, por este rio, né, são purificados no sangue do Cordeiro. E deixa eu mostrar para vocês. Será que eu não coloquei aqui? Poxa vida, não coloquei. Então deixa eu ler para vocês. Eu coloquei, na verdade, está lá no final do estudo, já é o próximo estudo. Então deixa eu ler para vocês aqui. Apocalipse, quando Apocalipse diz assim, vejam essa imagem, né? João tem uma outra visão e diz assim: quem são estes que estão vestidos de branco? Quem são esses? Olha essa multidão. João vê uma multidão vestida de branco diante do trono de Deus. Então nós temos o mar de cristal, o rio da água da vida, essa multidão vestida de branco. E daí, Apocalipse 7, quem são esses que estão vestidos de branco? E a resposta é: são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqueles que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E por isso, diz aqui, estão diante do trono de Deus. Então veja, pessoal, como tudo se fecha. Os sacerdotes não podiam chegar à presença de Deus no tabernáculo, né, e nem fazer holocausto algum sem se purificarem primeiro. E nós temos no Novo Testamento a pia batismal, nos lembrando do sangue do Cordeiro que nos lava e nos purifica de todos os nossos pecados. Né? No sangue de Jesus nós temos a purificação. E no Apocalipse isso volta de novo com esse rio da água da vida, com esse mar de cristal que está em frente, justamente em frente ao trono do Cordeiro. De tal forma que todos aqueles, quem são esses que estão de vestes brancas diante do trono? São aqueles que passaram por este rio da água da vida, por esse mar de cristal, né? Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, tudo se fecha. Antigo Testamento, Novo Testamento, bacia de bronze, a pia batismal, e se fecha com esse mar de vidro diante do trono do Cordeiro e toda essa multidão vestida de branco, porque lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus os purifica de todo o pecado. E graças a Jesus nós temos acesso ao Pai. Para terminar, Romanos capítulo 3, versículo 23 a 25 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é uma passagem do Novo Testamento, é uma dos cernes, uma das passagens de referência da Reforma, né, de 1500. Deixa eu explicar essa passagem aqui a partir do tabernáculo. Talvez vocês nunca viram nessa ótica, pelo menos eu nunca expliquei dessa forma, mas vamos encaixar essa passagem aqui no tabernáculo, no que nós estamos vendo. Todos pecaram, todos estão fora, né? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, a passagem de Isaías que nós lemos anteriormente, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Né? Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Por meio do quê? Da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Tá vendo? Nós entramos pela porta, que é Jesus, e Jesus se ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue. O sangue de Jesus os purifica de todo o pecado, demonstrando a sua justiça. Então, nós somos pecadores, mas através de Jesus, que se ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, nós agora temos acesso ao Pai, nós temos acesso ao
a Deus, né? Zacarias, outra passagem que eu nunca tinha aplicado ao tabernáculo, mas vejam: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, para os servirmos sem medo. Lembram? Lembrem que Zacarias era sacerdote, Zacarias é o pai de João Batista. Quando Zacarias entrou no tabernáculo, dentro do tabernáculo, Zacarias teve essa visão de que ele teria um filho, e ele lá duvidou, né? E por isso ele ficou mudo até o nascimento de João Batista. Mas, então ele era um sacerdote, sabia do que estava falando. E veja como Zacarias, então, no nascimento de Jesus, o cântico de Zacarias, como Zacarias, esse sacerdote, se expressa: louvado seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Olha a salvação, o cumprimento. Ele praticamente está dizendo: olha, o tabernáculo do Antigo Testamento e o ritual do Antigo Testamento era uma sombra, e agora chegou o corpo de Cristo, né? Ele promoveu poderosa salvação para nós, a vinda de Jesus, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, né? Então, através de Jesus, ele redimiu o seu povo, promoveu poderosa salvação para nós, e através dele nós podemos servir sem medo, né? Sem medo de morrer. Lembram? Se vocês não lavarem as mãos e os pés, vocês vão morrer, diz Deus. Então, mas agora, através de Jesus, que redimiu o seu povo com poderosa salvação, nós podemos servir sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os dias. Muito bem. E daí, pessoal, só terminando, né? Se nós formos para o Novo Testamento, os sacerdotes, eles tinham que se purificar para então servir a Deus, seja com os holocaustos, o dentro do tabernáculo. E aqui Zacarias diz que nós, para os servirmos sem medo, em santidade e justiça, para os servirmos. O que nós temos no Novo Testamento? Nós somos os sacerdotes, né? Segundo Pedro diz: vós sois sacerdotes do rei, sacerdócio real, ou seja, sacerdotes do rei. Quem são os sacerdotes hoje? Todos nós, toda a igreja, todos nós somos os sacerdotes de Deus, todos nós servimos a Deus. E o servimos sem temor. Uma vez purificados, lavados pelo sangue de Cristo e purificados os nossos pecados, nós o servimos. E o servimos de que forma? O servimos em santidade e justiça. Uma vida purificada e uma vida em santidade e justiça perante Deus todos os dias, né? Amém.